Fala galera, saudações rubro-negras, muito bom dia, Deco na área, aqui no canal do Deco, nosso canal alternativo. Você que está chegando a primeira vez aqui, não deixe de se inscrever, deixar o seu like, compartilhar com os amigos e acionar o sino de notificação, tá bom? Lembrar também a vocês que hoje tem pré-jogo às 2 horas da tarde e quando acabar Flamengo e Cuiabá, mais ou menos às 10 horas da noite, estaremos ao vivo no pós-jogo. Então tem pré às 2, pós às 10 horas da noite, tá? Então se inscreva também no nosso canal principal, no canal Deco SRN. Galera, esse vídeo agora é simplesmente para falar sobre a questão do Marinho e do Vidal, né? Os jogadores não estão no Flamengo, né? Mas, enfim, mas vamos falar aqui que o São Paulo sempre teve razão nesse caso, pelo menos nesse caso, né? O Marinho ontem foi muito criticado, né, pela torcida do Fortaleza depois da derrota de 1-0 para o Goiás em Goiânia. Jogador que que jogou ontem os 90 minutos, né? O treinador Vojvoda muito criticado, né? Tem muita gente, não, o Vojvoda não seria uma boa para o Flamengo. Para mim não, sendo bem sincero, tenho certeza que ele aqui não aguentaria muita pressão, né? Mas o Marinho muito criticado, né? O Marinho muito criticado, o Marinho que teve todas as oportunidades no Flamengo, ele era um homem de confiança do Sampaoli, assim como o Vidal, e foi nas redes sociais, né, e tal, criticar a comissão técnica, o treinador, depois do episódio do Pedro, correto? Como ele fosse o correto da história, né, e o São Paulo estivesse errado. Eu não estou defendendo o São Paulo, não, muito pelo contrário, eu vejo ele com erros importantes na escalação do time, né, na questão do posicionamento de certos jogadores, que já coloquei aqui para vocês, dentre eles o Bruno Henrique, no jogo contra o próprio Olímpia do Paraguai, jogando muito aberto pelo lado esquerdo, sem a liberdade para flutuar por dentro no primeiro tempo. Depois ele fez a modificação e surtiu efeito, logo com 3 minutos o Flamengo fez 1-0, poderia ter feito 2-0 com o próprio Bruno Henrique ali por dentro. Ali ele é fatal, cara. Você pode pegar todos os jogos do Bruno Henrique, tem jogadas por dentro. Às vezes ele vem pecando nas finalizações, mas é um jogador que não pode ficar preso ali. Isso tem erro do São Paulo, tá? Mas a questão da análise de atletas que não tem que ficar no Flamengo, né, e com urgência foram jogadores que deveriam sair, né? Os dois que ele abraçou logo no início, que deu oportunidade, mas não corresponderam, né, estão sendo muito criticados pelos seus atuais clubes, né, pelos torcedores dos seus atuais clubes, né? O Marinho, volta a falar, muito criticado pelo torcedor do Fortaleza, falando que não pode o Vojvoda ter o Marinho como homem de confiança, que não joga rigorosamente nada, que as tomadas de decisão são ruins, né? Então, só vim aqui para falar que o Flamengo não aceita devolução de nenhum desses atletas, tá? Nem do Marinho e nem do Vidal, ok? Esse foi um acerto do São Paulo. Por isso que eu falo para vocês aqui que, na minha visão, o maior legado que o São Paulo vai trazer para o Flamengo vai ser a reformulação do elenco, tá? Na reformulação do elenco. O Flamengo não conseguiu contratar ninguém nessa janela, mas acredito eu que, terminando essa temporada, o São Paulo vai pressionar a diretoria do Flamengo, né? Então, ele vê aí que jogadores, lógico, ele tem as suas escolhas, a gente vê que o Varela é um jogador que não deverá ter oportunidades com ele, o Rodrigo Caio também, pode ser até que ele comece hoje pelas opções, o Fabrício Bruno com desconforto muscular, quem sabe o Davi Luiz sendo poupado, o Léo Pereira já está vetado, mas o São Paulo, eu acredito que fará uma boa reformulação no final do ano e outros jogadores chegarão, né? O Flamengo que acabou vendendo o Matheus França para o Crystal Palace, o Flamengo tem dinheiro em caixa, né? Acredito que também no final do ano outras vendas possam acontecer, né? Nomes visados, como é o caso do Matheus Cunha, que já está avisado no mercado inglês, né? O Nottingham Forest tinha interesse de contratá-lo. O próprio jogador Pedro, né? Não sabemos o futuro do atacante, se ele poderá receber alguma proposta de fora também e ir para lá.
Então acredito que o Flamengo terá bastante dinheiro em caixa para fazer ótimas contratações. É uma pena porque, para mim, deveria ser tudo feito agora, porque a gente tem aí um jogo importante contra o Olímpia, né? E todos nós queremos ver o Flamengo na final da Libertadores no dia 4 de novembro no Maracanã. Sobre o jogador Vidal, né? O Vidal que chegou lá no Atlético Mineiro, cuspindo marimbondo, falando que não, porque aquele treinador perdedor, que eu não tive oportunidades, que eu era injustiçado, e o torcedor do Atlético Paranaense já está o criticando bastante. No jogo de ontem, né, Santos e Atlético Paranaense, ele nem entrou em campo, não estava nem no banco de reservas. Qual o motivo? Não sei. Mas que o torcedor do Atlético Paranaense está incomodado, está insatisfeito com a performance do Vidal, está sim, tá? Outro dia mesmo o Vidal estava jogando e o Vitor Bueno no banco de reservas, e o torcedor do Atlético Paranaense chiando como o Vitor Bueno poderia ser reserva do Vidal. O Vidal que está jogando até numa função mais à frente, né? Mas não tem mais a força física, né? O Vidal. Então tá nítido isso, cara. Tá nítido. O problema é que ele acha que ele continua sendo o mesmo jogador de 5, 10 anos atrás. Não é, né? Então, volto a falar. O Sampaoli acertou na saída desses dois atletas, né? Eram atletas que precisariam sair com urgência, porque não conseguem ver a realidade. Viam que estavam sendo prejudicados pelo treinador. Então, com isso, né, no grupo, isso poderia, né, ser uma coisa ruim. Então, o treinador tenta, né, de alguma maneira, fazer com que o grupo fique coeso. Logicamente, tem jogadores que são mais escalados do que outros, né? É uma coisa que eu vejo que há um erro do Sampaoli, né? Que ele precisaria dar mais oportunidade para esses jogadores que ele utiliza, vindo do banco de reservas, para dar ritmo de jogo, tá? Então, é uma coisa aí que eu tenho que pontuar, sim, de erro do Sampaoli, mas falar que ele foi injusto com o Vidal, que ele foi injusto com o Marinho, não foi. Eles tiveram bastante chance, aquela chance que o Vidal teve lá no jogo do Nublense, que hoje está fazendo toda a diferença para o Flamengo não ter sido o primeiro lugar do grupo e jogar a segunda partida em casa. Agora nós vamos jogar contra o Olímpia, né, a segunda em casa, jogo difícil, jogo que está cheirando uma guerra lá no Defensores del Chaco, né, arbitragem, Vilmar Roldan, tudo isso vem devido àquele jogo lá do Nublense, né, que o Flamengo tinha tudo para ter ganho a partida, 1-0, o time jogou parecendo que estava jogando uma pelada, e o seu Vidal foi péssimo, né, meus amigos? Foi péssimo ali. Ele, ainda levou não sei quantas camisas para distribuir para os jogadores do Nublense, parecendo que estava despedida do Vidal do futebol, enfim, que queria ser homenageado pelo chileno. Ridículo o que aconteceu naquele jogo. Aquele jogo ali está fazendo uma diferença total para o Flamengo não ter sido o primeiro lugar do grupo, tá? Então, jogos como esse, o Marinho também, jogos que entrou e não correspondeu rigorosamente nada, né? Também houve a questão lá de não querer ir com o grupo, falou que ia ficar no Rio de Janeiro. Tudo isso pegou muito mal e acabou sendo afastado e sendo negociado ele, Vidal, e vida que segue. Então, só para mostrar que nesse ponto aí o Sampaoli tinha sempre a razão, né, sobre as negociações do Marinho e também do Vidal, por ver que não poderia mais contar com esses dois atletas, tá bom? Então é isso aí, muito obrigado a todos vocês. Mais tarde, 2 horas da tarde, estamos aí no nosso pré-jogo, tá? Canal Deco SRN, aqui é o canal do Deco, então se inscreva aqui, beleza? Também, abraço a todos, fiquem com Deus e saudações rubro-negras.